Olá pessoal, Edu Tagliaro aqui com vocês. Então pessoal, o seu SSD ele vai morrer. Como assim? Calma, sem desespero por enquanto, né? Já vou explicar esse assunto. Mas antes vamos voltar um pouquinho na linha do tempo para a gente se contextualizar um pouco melhor. A questão é que na virada da década dos anos 2000 para a década passada, no caso os anos 2010, vamos dizer assim, os SSDs estavam surgindo e trazendo um ganho absurdo de desempenho, seja para iniciar o sistema, abrir os programas, copiar arquivos, enfim, algo sensacional na época. Mas, ainda assim, eles eram vistos como artigo de luxo. Mas como assim artigo de luxo? Sim, pois na época o custo por gigabyte era muito elevado, muito mais elevado do que hoje. E um SSD de 64 GB custava consideravelmente mais que um HD de 1 tera. Isso mesmo. E detalhe, os HDs ainda naquela época conseguiam ter um desempenho adequado, tanto que existia um investimento na indústria de HDs para que, enfim, fossem fabricados modelos de alto desempenho. E um exemplo disso eram os modelos da Western Digital, os Velociraptors, como aqui nessa foto aqui. No entanto, o tempo passou e a diferença de preço entre os HDs e os SSDs reduziu absurdamente. E atualmente é praticamente impensável pensar assim de querer ter um desktop ou um notebook onde o drive que estejam sem operacionar as principais aplicações não seja um SSD. A questão é que os sistemas operacionais de alguns anos para cá simplesmente exigem que você tenha um SSD para que se possa ter uma experiência fluida. E quem acelerou muito essa questão foi a Apple em 2012 com a segunda geração do MacBook Air, onde realmente o macOS na versão Mountain Lion começou a se tornar um tanto desagradável de se rodar pelo HD tradicional. Então a verdade é que realmente eu recomendo que você tenha um SSD no seu computador. Entretanto, se o fato de não terem peças mecânicas como o HD, poderia-se dizer que eles têm, no caso os SSDs, uma maior confiabilidade que os HDs. Só que eu ainda discordo dessa afirmação. E mesmo que eu concordasse, a verdade é que os SSDs não duram para sempre. Então, aqui nesse vídeo, vamos falar então sobre a durabilidade dos SSDs e o quão longo é o ciclo de vida e como ele se difere dos HDs tradicionais. Se você já acompanha o canal há algum tempo, provavelmente assistiu o vídeo que está aqui nesse card, que está aqui em algum lugar, enfim, da tela, onde eu expliquei detalhadamente, enfim, aprofundei sobre os tipos de SSDs, funcionamento deles, os tipos de memórias utilizadas, mas assim, ó, resumidamente, os SSDs armazenam dados em memórias, em células de memórias flash, onde cada célula pode armazenar 1 bit ou mais, dependendo do tipo. Mas aqui é um ponto muito importante, essas células só podem ser escritas um certo número de vezes antes de começarem a sofrer de degradação. E em função desse problema, os SSDs utilizam uma tecnologia chamada wear leaving, que traduzindo para o português seria nivelamento de desgaste. Essa tecnologia consiste em buscar o equilíbrio da escrita e apagamento dessas células de maneira uniforme, forçando assim o uso de todas as células para evitar a sobrecarga de algumas. E é importante dizer que isso, de certa forma, prejudica um pouco o desempenho, pois quem é das antigas e deve se lembrar do uso constante do desfragmentador do disco e sabe o quão importante era deixar tudo ordenadinho nos HDs tradicionais. Mas o número de ciclos de escrita por células suportados de um SSD depende de alguns fatores, como por exemplo, se a flash é 3D NAND ou não, e também da densidade por célula. No vídeo do card que eu mencionei anteriormente, eu explico isso, mas de uma maneira bem simplificada, temos diferentes densidades disponíveis no mercado, como o SLC, que é a sigla de Single Level Cell, que armazena 1 bit apenas por célula, o MLC, que seria o Multi-Level Cell, que armazena 2 bits por célula, e o TLC, que armazena 3 bits por célula, assim como o QLC, que armazena 4 bits, e também existe o PLC, que chega a armazenar 5 bits por célula. Mas, como vocês podem perceber aqui nessa figura que está aqui na tela, percebemos
que o número de ciclos de escrita vai reduzindo de maneira brutal quanto maior for a densidade da NAND utilizada. Se na SLC nós temos 100 mil ciclos por célula, esse número cai para 10 mil no MLC, 3 mil no TLC e 1000 no QLC. Em outras palavras, isso baixa o custo por gigabyte, mas perde-se em quantidade de escritas, o que reflete em durabilidade. Essa que é a grande verdade. Agora, explicando rapidamente a 3D NAND, pois isso é um outro fator que interfere na durabilidade, antes de se utilizar a 3D NAND, as células ocupavam apenas uma área plana. E com o 3D NAND agora, as células podem ser dispostas como se fossem edifícios. No caso, assim, um edifício com os andares empilhadinhos. E isso abre a possibilidade para uma outra forma de como a energia atua nas memórias, que seria o Charge Trap, ao invés do tradicional Floating Gate. Lembrando que eu estou explicando aqui nesse vídeo de uma forma bem simplificada e que eu não vou entrar nos detalhes. Mas o Charge Trap se assemelha ao Floating Gate, mas pela característica voltada ao isolamento, faz com que as cargas aplicadas sejam menores na hora da escrita, o que acaba estressando menos a célula. Sabendo das limitações de escrita, os fabricantes mencionam muito a vida útil do SSD em anos ou em TBW, que seria o Terabytes Writing, que basicamente seria quantos terabytes poderão ser inscritos e reescritos no SSD. E claro, isso depende dos fatores que eu mencionei antes e também depende do tamanho, no caso, a capacidade de armazenamento, pois tecnicamente, quanto maior a capacidade de armazenamento, maior será o TBW, já que ele terá uma maior quantidade de células para alternar. Lembrem-se do year-11 que eu mencionei antes. Existe uma outra medida, mas que aqui no Brasil não é muito comum de ser mencionada, que é a DWPD, ou Disk Writes Per Day. Mas essa basicamente seria, essa medida, né? Seria pegar o TBW e dividir pelo tempo da garantia em dias. Você quer saber como é que está o TBW do seu SSD? Utilize um programa como, por exemplo, o Crystal Disk Info, que eu vou deixar o link aqui na descrição. E antes que venha alguma piada, não, pessoal, não tem nenhum link especial, nem cupom, pois ele é uma ferramenta gratuita e eu não estou ganhando nada para falar sobre ele. É apenas um exemplo de software que você pode utilizar para ver como é que está a saúde do seu SSD. Mas com o Crystal Disk instalado, procurem por Total Host Writes. Ali vocês terão a informação da quantidade de dados que já foi escrita no seu SSD. E uma coisa importante aqui é não se preocuparem com o Total Host Reads, que no caso seria a leitura. A leitura ela não danifica relevantemente o SSD. Bom, eu não vou aprofundar sobre o Crystal Disk, mas se o status estiver como Caution ou Bad, recomendo você trocar o seu SSD ou HD, se você estiver usando um HD aqui, olhando, enfim, a saúde do seu HD com o Crystal Disk. Resumindo até aqui, já deu para perceber o porquê das diferenças de TBW que existem entre os SSDs da mesma marca, pois quanto maior a densidade, mais barata é a memória, mas menor é a durabilidade. Talvez tudo isso que eu falei agora, você deva estar se perguntando, explodir o TBW do meu SSD, o que eu faço com ele? Jogo no lixo? O primeiro ponto é que o TBW não é uma bomba relógio. Não significa que o SSD vai parar de funcionar imediatamente quando atingir o número mágico. Pois, na verdade, esse número ele está mais relacionado à garantia que o fabricante dá. Ou seja, o fabricante garante X anos ou X TBW. É como se fosse a garantia de um carro ou moto, que pode ser de X anos ou X quilômetros. E claro, do jeito que é a tecnologia dos SSDs, atualmente, os fabricantes não podem se basear apenas no tempo e deixar sem limite de escritas. Mas chegando no limite do TBW, a verdade é que ele já vai estar em um processo, de certo modo, avançado de degradação, onde pode-se ter falhas. E realmente, não é interessante deixar aquela foto que você não tem salvo em nenhum outro lugar somente nesse SSD. Entretanto, isso não impede o uso para coisas eventuais ou que você de fato não precise ter ela guardada.
E aqui chegamos no ponto onde, apesar de muitos considerarem os SSDs mais confiáveis que os HDs, eu ainda discordo. Os HDs costumam dar mais sinais de quando eles virão a falhar. Já os SSDs, muitas vezes, é tarde demais para se fazer algo. E eu digo isso por experiência própria, pois por 10 anos eu tive um servidor doméstico e eu usei os mais diferentes tipos de disco, enfim, HDs e SSDs nele. E realmente os SSDs não davam margem para o vou ver depois. Mas não entre em paranoia buscando o SSD eterno, pois para a maioria dos usuários um TBW de 300 TB, de 300 TB no caso, né, é mais que suficiente até o próximo upgrade. Mas aí, me contem as experiências de vocês com os SSDs. Já aconteceu de explodirem um TBW de algum ou tiveram problemas antes disso? Deixe aqui nos comentários. Por hoje é só. Se inscreva no canal, like no vídeo, ative o sininho e até a próxima!